Você já ouviu falar no mistério Missing 411? Todos os anos, milhões de casos de desaparecimento são reportados às autoridades em todo o mundo. Infelizmente, muitos desses casos nunca são esclarecidos devido à alta demanda de casos e diferentes circunstâncias que criam barreiras difíceis de contornar para os investigadores. Esses eventos são extremamente preocupantes, pois, além do grande número de casos, os especialistas indicam que eles podem aumentar ainda mais, atingindo níveis alarmantes. Mas tem algo que tem gerado ainda mais preocupação nos últimos tempos. Eu estou falando dos casos de desaparecimentos misteriosos que envolvem circunstâncias enigmáticas e condições aparentemente impossíveis, como lapsos temporais, deslocamentos espaciais, perda de memória, abduções e, lamentavelmente, vidas perdidas de maneiras estranhas que nem sempre podem ser compreendidas. Como não se sabe ao certo o que pode estar causando tudo isso, várias teorias foram criadas, desde uma possível ligação com fenômenos paranormais ou sobrenaturais, uma suposta conexão com OVNIs e até mesmo uma possível causa natural ligada a fenômenos energéticos através de anomalias em certos pontos magnéticos da Terra. No vídeo de hoje, vamos apresentar as principais características desses mistérios, destacando os pontos em comum entre eles, além de relatar alguns casos que podem ilustrar o que está acontecendo. Então fica comigo até o final. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje te deixará de queixo caído. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E agora, vamos ao vídeo. Missing 411. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre o assunto, mas ele está ganhando cada vez mais destaque e já possui uma série de livros, filmes e documentários que tentam explicá-lo. O principal nome associado a esse fenômeno é o David Paulides, um ex-detetive da Polícia Estadual responsável pela maioria das obras publicadas sobre o tema. O autor denominou esses eventos como Missing 411, que é o termo em inglês para desaparecimento. A principal característica dos casos, juntamente com o número 411, o código usado nos Estados Unidos para ligar para as autoridades em casos de desaparecimento, é o foco de sua pesquisa. David Paulides escreveu mais de 8 livros e produziu pelo menos 2 filmes relatando os inúmeros casos e as principais características. A maior parte do material disponível trata de eventos ocorridos nos Estados Unidos e Canadá, embora relatos com traços semelhantes tenham sido registrados em países europeus e outras partes do mundo. Mas uma pergunta que fica na cabeça é: como tudo isso começou? O início. Tudo começou quando David estava visitando o Parque Nacional de Yosemite, uma reserva natural na Califórnia. Ele já era conhecido por seus serviços investigativos e foi abordado por um guarda florestal local. O guarda relatou que várias ocorrências de desaparecimentos misteriosos estavam ocorrendo na região, sem que os motivos e circunstâncias fossem compreendidos. Um exemplo citado foi o caso de Stacey Arras, uma jovem de 14 anos que desapareceu em 1981. Ela estava na reserva com seu pai, George Arras, e um grupo de turistas. Eles estavam fazendo um passeio a cavalo e haviam chegado a um conjunto de cabanas onde iriam passar a noite. Stacey entrou em uma das cabanas para trocar de roupa e pegar uma câmera para tirar fotos. Ela convidou seu pai, mas ele preferiu descansar. Então, um senhor com cerca de 70 anos acompanhou Stacey até um lago próximo. Em determinado momento, o homem parou para descansar perto da água, mas Stacey continuou o caminho, seguindo uma pequena trilha e tirando suas fotos. A jovem se afastou um pouco mais, passou atrás de algumas árvores e sumiu de vista. Após alguns minutos, o senhor foi atrás dela, mas nem ele, nem o grupo de turistas que vinham daquela direção avistaram a garota. O homem retornou às cabanas, relatou o que tinha acontecido e eles informaram o desaparecimento às autoridades. E assim, deu início a uma intensa busca na região, contando com quase 100 pessoas, helicópteros e equipes de cães farejadores, mas Stacey não foi encontrada. A única pista deixada foi a tampa da lente de sua máquina fotográfica.
Não havia vestígios de roupas, sangue ou passos. Parecia que ela simplesmente havia desaparecido da face da terra. Isso levantou muitos questionamentos que intrigaram David. Então, ele decidiu investigar melhor e descobriu que havia centenas de outros casos semelhantes, sempre envolvendo circunstâncias enigmáticas que deixavam lacunas que simplesmente não poderiam ser preenchidas pelo conhecimento adquirido ao longo de anos de experiência como detetive. Investigando novos casos. Ao compilar os dados levantados, o investigador percebeu que, mesmo que não fosse possível determinar as causas dos desaparecimentos naquele momento, ele poderia traçar pontos em comum e identificar as principais características para, quem sabe, resolvê-los no futuro. Aliás, foi isso que possibilitou todas as publicações que ele tem feito desde então. Só depois de empreender esse esforço é que David percebeu que havia muito mais em comum do que era possível imaginar. Por exemplo, ele descobriu que havia pelo menos 59 pontos quentes nos Estados Unidos e Canadá, locais onde os desaparecimentos se concentravam, como se houvesse algum tipo de energia ou uma força por trás daquelas ocorrências. Além disso, pelo menos 95% dos casos estavam situados em parques nacionais ou reservas ambientais, como foi o caso de Stacy. Sendo assim, a maioria esmagadora dos desaparecimentos ocorreu próximo a florestas, lagos e áreas com bastante vegetação. Outro ponto em comum é que grande parte das pessoas nunca mais é vista, mas aquelas que aparecem não conseguem se lembrar de nada. Ficam como uma espécie de amnésia associada aos eventos temporais. Elas se recordam de algumas horas de seu dia, mas na verdade já se passaram meses desde o seu desaparecimento. Além disso, muitas vezes são encontradas em posições estranhas, vestindo objetos incomuns ou cercadas por objetos que não fazem sentido. Algumas delas se deslocam do local do desaparecimento de forma sobre-humana. Existem até mesmo crianças que foram encontradas a quilômetros de distância depois de poucas horas ou dias que haviam desaparecido, um feito impossível de ser alcançado sozinho. Falando nisso, infelizmente muitas vítimas desses mistérios são crianças pequenas, o que torna tudo ainda mais grave. Um último ponto levantado por David é que, assim como ocorreu com Stacy Arras, as pessoas desaparecidas, portanto, não podem ser rastreadas por profissionais, nem mesmo por cães farejadores. Isso leva muitos a acreditarem que elas simplesmente somem, não se perdem, tampouco são sequestradas. E agora, vou te mostrar alguns dos casos mais enigmáticos do Missing 411 que permanecem sem solução até hoje. Alfred Batt. Alfred Batt era um garoto de apenas 4 anos que desapareceu no Parque Nacional das Montanhas Rochosas, no Colorado, em 1938. A criança estava na companhia de sua família, aproveitando o feriado estendido da independência dos Estados Unidos para pescar, brincar e descansar. Certo dia, depois de passarem um bom tempo se divertindo nos rios, a família resolveu sair para uma pequena caminhada, aproveitando a companhia um dos outros e desfrutando da paisagem e do ar puro da reserva ambiental. O passeio não foi muito longo, justamente para não colocar as crianças em risco, mas em determinado momento, quando os pais olharam para trás, Alfred simplesmente não estava mais lá. Rapidamente, as buscas se iniciaram. No primeiro momento, os esforços foram empreendidos pelos pais e pessoas dos acampamentos próximos, mas como os responsáveis avisaram as autoridades imediatamente, em apenas 45 minutos, a força-tarefa já contava com pelo menos 100 membros para auxiliar nas buscas. No entanto, nenhum sinal da criança foi encontrado. A principal hipótese levantada foi afogamento, já que no momento do desaparecimento, eles estavam próximos a um lago. Mas os pais não ouviram nenhum barulho. E a criança era acostumada com a água, o que tornaria o acidente pouco provável. Algumas fontes citam que o lago chegou a ser drenado, mas nada foi encontrado, o que só confirma o relato dos responsáveis. No dia seguinte, um casal disse ter avistado uma criança próxima a um acampamento que ficava a cerca de 10 quilômetros do local onde Alfred havia sido visto pela última vez, em uma área conhecida como o Ninho do Diabo. Mas antes que pudessem se aproximar, o menino soltou um grito, desapareceu no terreno elevado e nunca mais foi visto.
Depois de verem a foto de Alfred no jornal, o casal confirmou que era a mesma criança avistada por eles. As buscas duraram 10 dias. Envolveram patrulhas, centenas de pessoas e cães farejadores. Mas o garoto não foi encontrado. Douglas Led. Outro terrível caso investigado por David Paulides foi o desaparecimento do jovem Douglas Led, de apenas 8 anos. Ele, juntamente com seus familiares, estavam em uma de suas propriedades que ficava na reserva Santoni, na região das montanhas Adirondack. Certo dia, resolveram sair para uma caminhada, algo que faziam com frequência. Mas o tio de Douglas notou que havia muitas ortigas na trilha. Por isso, recomendou que o sobrinho voltasse até a casa para vestir calças compridas. Eles estavam a poucos passos da residência, e o garoto conhecia bem o local e era chamado de Mini-Homem da Floresta, pois estava habituado a explorar a região. Mas nada disso impediu que Douglas desaparecesse no caminho de volta e nunca mais fosse visto. Mais de 600 pessoas foram envolvidas nas buscas, mas nada foi encontrado. Assim como nos outros casos, não havia pegadas ou qualquer outro sinal que pudesse ser seguido. Aliás, nessa ocorrência, os cães farejadores parecem ter rastreado o cheiro do garoto. Porém, eles seguiram sinais por 48 quilômetros e, mesmo assim, não encontraram nada. Diversas hipóteses foram levantadas para tentar atribuir alguma explicação. Muitos disseram que ele poderia ter sido vítima de ataques de ursos comuns na região. Mas isso deixaria marcas. Um acidente tão violento não passaria despercebido dessa maneira. Depois de certo tempo, os familiares passaram a acusar uns aos outros de sequestro, pois estavam muito abalados com o desaparecimento do ente querido. Mas nada disso pôde ser provado. Outra suposição foi que Douglas poderia ter sido abduzido por extraterrestres, mas essa teoria foi refutada e, infelizmente, Douglas nunca foi encontrado. Kate Parkins. Em 1952, Kate Parkins, que na época tinha apenas 2 anos, desapareceu misteriosamente enquanto brincava com seus irmãos ao redor do celeiro da propriedade da família, que ficava em uma região afastada no Oregon. Depois de brincarem por quase toda a manhã, os meninos foram chamados de volta e todos entraram, exceto Kate. Uma busca superficial começou rapidamente, afinal, estavam em terreno conhecido. No entanto, como não conseguiram encontrá-la, os esforços se ampliaram e ganharam grandes proporções para que uma área mais vasta pudesse ser vasculhada em menos tempo. A estratégia deu certo, mesmo que isso tenha levantado mais perguntas do que respostas. Algumas horas depois, foram encontradas pegadas da criança em uma clareira que ficava a pelo menos 6 quilômetros da casa do garoto. As buscas foram direcionadas e depois de 20 horas, ele foi encontrado inconsciente sobre o leito congelado de um riacho, que ficava a 19 quilômetros de onde ele tinha sido visto pela última vez. Isso sem considerar que o trajeto não poderia ser feito em linha reta, já que estamos falando de uma região de mata densa e no inverno congelante dos Estados Unidos. David Paulides e o especialista em sobrevivência Les Stroud disseram como seria difícil para um homem adulto com experiência e munido dos equipamentos essenciais passar por aquela trilha, que dirá uma criança, especialmente nas condições enfrentadas por Kate. E o pior, era uma criança de apenas 2 anos. Mas no fim, ao resgatarem a criança, não havia sinais de sequestro ou ataque de animais. E a criança, claro, não se lembrava de nada. Pelo menos, ele foi encontrado e essa história teve um final feliz. Bem diferente de nosso próximo caso. Dennis Martin. Dennis Martin, de apenas 7 anos, desapareceu enquanto acampava com a família no Parque Nacional das Montanhas Enevoadas, na divisa entre o estado do Tennessee e Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eles tinham o costume de viajar todos os anos para comemorar o Dia dos Pais. Enquanto descansavam e faziam atividades coletivas durante a estadia, as crianças decidiram pregar uma peça nos adultos, se escondendo ao redor do acampamento para saltar subitamente e assustá-los. Mas a brincadeira, que deveria proporcionar alguns gritos e muitas gargalhadas, acabou se tornando um pesadelo.
Dennis não apareceu junto com os irmãos como haviam combinado, e logo perceberam que havia algo errado. Imediatamente se iniciaram as buscas pelo garoto, mas uma forte tempestade forçou uma pausa e dificultou ainda mais o processo. Mesmo assim, esta se tornaria a maior busca da história do Serviço Nacional de Parques Norte-Americanos, todos em prol de levar o pequeno Dennis de volta para casa. As diligências contaram até mesmo com Dwight McCarter, um renomado guarda florestal especialista em rastros, que já havia conseguido encontrar centenas de pessoas desaparecidas, mas nem mesmo ele foi páreo para esse enigma. O rastreador disse ter ficado impressionado com a falta de vestígios. Não havia nada para seguir. Era como se a criança simplesmente tivesse desaparecido do mapa. A única pista levantada foi oferecida por outra família que acompanhava um local próximo. Eles disseram ter ouvido um grito e depois avistado uma espécie de homem-urso carregando algo pequeno que poderia ser uma criança. No entanto, por ser algo fantasioso demais, o indício nunca foi investigado e Dennis nunca foi encontrado. David Goins. Em uma manhã de julho de 2004, o jovem David Goins, de apenas 9 anos, pediu as chaves do carro para sua mãe, pois queria pegar uma caixa de biscoitos que estava no carro da família. O veículo estava a 40 metros da residência, no estacionamento do Parque Lago Grande, dentro da Floresta Nacional de São Bernardino, na Califórnia. A mãe entregou as chaves para o garoto e ficou observando pela janela, enquanto ele fazia o pequeno trajeto atrás dos lanches. Algo aconteceu e ela precisou desviar a atenção por apenas um instante, mas quando se voltou, seu filho não estava mais lá. Em seu depoimento, ela diz não ter ouvido nenhum barulho, nenhum sinal que indicasse que a criança havia sido atacada por uma pessoa ou animal. Ele simplesmente desapareceu. As buscas duraram cerca de 10 dias, mas nada foi encontrado. Quase um ano depois, um grupo de pessoas faziam uma trilha na região e encontraram os restos mortais de David. Eles estavam a cerca de 1,5 km de onde ele foi visto pela última vez. As análises da perícia não puderam concluir a causa da morte e os ataques de animais, que ainda pareciam ser uma causa relevante, tiveram que ser descartados, pois não havia sinais de luta nem relatos de acidente na época. Sem dúvidas, esses casos apresentam histórias terríveis que, além de quase sempre terem um desfecho trágico, ainda deixaram as famílias com dúvidas e anseios sobre o que realmente teria acontecido com seus entes queridos. No entanto, apesar dos mistérios, nem todos concordam com as investigações e opiniões de David Paulides. Acontece que, antes de se dedicar à apuração desses desaparecimentos, o ex-detetive estava envolvido em pesquisas e buscas que procuravam evidenciar a existência do pé grande, uma lenda comum em muitas culturas, sobretudo na região da América do Norte. Como esse assunto, na maioria das vezes, está envolvido em teorias da conspiração e pseudocientíficas, isso acabou minando a credibilidade do autor. Além disso, especialistas em análise de dados e desaparecimentos dizem que, apesar dos casos não terem resolução, é muito provável que eles se encaixem nos principais motivos de sumiço sob essas circunstâncias: quedas de lugares altos, problemas de saúde repentinos, afogamento, ataques de animais, exposição ao meio ambiente, enfim, coisas que teriam uma explicação racional e não sobrenatural. Ainda assim, existem aqueles que concordam com David e suas investigações, principalmente pela quantidade de material que ele conseguiu produzir até hoje. Mas agora me fala aí, qual sua opinião sobre os desaparecimentos? Quais foram as verdadeiras causas para você? Por favor, comente, deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.